Meu nome é Amanda, tenho 38 anos e sou mãe solteira da minha incrível filha de 15 anos, Hannah. Minha irmã mais nova, Stephanie, e eu sempre fomos muito próximas. Então, quando o convite de casamento dela chegou, nós duas ficamos animadas. Mas minha empolgação rapidamente se transformou em confusão quando notei apenas o meu nome no convite, não o da Hannah. Quando liguei para Stephanie para perguntar sobre isso, sua resposta me deixou sem palavras. Desculpe, Amanda. O casamento é só para adultos. Menores de 18 anos não são permitidos. Nunca imaginei que minha própria irmã excluiria a sobrinha. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se você já foi magoado por pessoas que deveriam amá-lo incondicionalmente. Stephanie e eu crescemos em um bairro de classe média em Denver. Com uma diferença de idade de 5 anos, naturalmente assumi o papel de protetora e cuidadora. Nossos pais trabalhavam longas horas em seus respectivos empregos, meu pai como contador e minha mãe como enfermeira, o que significava que eu frequentemente buscava Stephanie na escola primária enquanto eu estava no ensino fundamental. Eu a ajudava com a lição de casa, fazia seus lanches da tarde e ouvia suas histórias sobre a escola. Lembro-me de um incidente em particular quando Stephanie tinha 9 anos e eu, 14. Algumas meninas da escola dela faziam bullying com ela por causa do seu cabelo ruivo e das suas sardas. Quando descobri, fui direto até elas durante o recreio e disse a elas que, se incomodassem minha irmã novamente, teriam que lidar comigo. O bullying parou imediatamente. Stephanie olhou para mim como se eu fosse seu super-herói pessoal. À medida que crescemos, nosso vínculo só se fortaleceu. Quando Stephanie teve seu primeiro encontro, aos 16 anos, fui eu quem a ajudou a escolher a roupa, a ensinou a aplicar rímel sem grudar e a esperou até que ela chegasse em casa em segurança. Eu estava lá em cada marco da vida dela, incluindo sua formatura do ensino médio, sua admissão na faculdade e seu primeiro desgosto amoroso. Quando conheci David, aos 21 anos, Stephanie me apoiou imediatamente. Ela ajudou a planejar meu chá de panela e foi minha madrinha de casamento aos 22. Ela segurou minha mão durante todos os sustos da gravidez e foi a primeira pessoa, além de David, a segurar Hannah quando ela nasceu. O olhar de puro amor em seu rosto enquanto embalava sua sobrinha recém-nascida é algo que nunca esquecerei. A vida tomou um rumo inesperado quando Hannah completou 5 anos. David começou a trabalhar até tarde, a se distanciar e a inventar desculpas para evitar o tempo em família. Por fim, descobri que ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho. O divórcio foi conturbado e doloroso. David nos deixou com pouco apoio financeiro, mudando-se para o outro lado do país com sua nova namorada e mal mantendo contato com Hannah. Aqueles primeiros anos como mãe solteira foram incrivelmente difíceis. Eu tinha 2 empregos para sobreviver, um como assistente administrativa durante o dia e garçonete nos fins de semana. Havia noites em que eu chorava até dormir, me perguntando como pagaria a próxima conta ou compraria sapatos novos para os pés em crescimento de Hannah. Durante esse período desafiador, Stephanie se tornou meu porto seguro. Ela tomava conta da Hannah nos fins de semana para que eu pudesse fazer turnos extras. Ela me ajudava com as compras quando o dinheiro estava curto e até pagou nossa conta de luz em um inverno, quando tive que escolher entre aquecimento e aluguel. Mais importante ainda, ela me deu apoio emocional, me lembrando de que eu era forte o suficiente para superar isso. Hannah e Stephanie desenvolveram um vínculo especial durante aqueles anos. Stephanie era a tia divertida que levava Hannah ao parque, comprava sorvete para ela e lhe dava presentinhos escondidos só por diversão. Quando Hannah tinha 7 anos, Stephanie a ensinou a fazer biscoitos de chocolate do zero, criando uma tradição de sábado que durou anos. Elas passavam horas na cozinha, com o rosto coberto de farinha, rindo enquanto experimentavam ingredientes diferentes. No aniversário de 10 anos de Hannah, Stephanie a levou para comprar seu primeiro vestido adulto e, depois, para um almoço chique, onde comeram com os mindinhos para cima, fingindo ser da realeza. Hannah falou daquele dia por meses, guardando com carinho as fotos que tiraram na cabine de fotos do shopping. As coisas começaram a mudar há cerca de 2 anos, quando Stephanie conheceu Richard em um evento beneficente do seu escritório de advocacia. Richard vinha de uma família rica com conexões por toda a cidade. Ele trabalhava como banqueiro de investimentos, morava em um bairro nobre e frequentava círculos sociais muito diferentes dos da nossa criação de classe média. À medida que o relacionamento de Stephanie e Richard progredia, suas visitas se tornaram menos frequentes.
As sessões de culinária aos sábados com Hannah pararam. No início, havia desculpas sobre estar ocupado no trabalho ou sobre Richard ter planejado algo especial. Com o tempo, as desculpas pararam de vez, e as visitas simplesmente diminuíram. Percebi mudanças sutis na minha irmã. Seu guarda-roupa ficou mais caro, seu cabelo sempre arrumado profissionalmente. Ela começou a falar sobre restaurantes que eu nunca poderia pagar e sobre férias em lugares que eu só conhecia em revistas. Embora eu estivesse feliz por ela parecer feliz, me preocupava com a distância crescente entre nós. Hannah também notou as mudanças. Por que a tia Stephanie não vem mais aqui em casa? Ela perguntava. Eu inventava desculpas com responsabilidades de adulta e agendas lotadas, sem nunca querer manchar a imagem que Hannah tinha da sua querida tia. Mas eu conseguia ver a mágoa nos olhos da minha filha quando passavam semanas sem uma ligação ou mensagem da Stephanie. Convidei mais alguns convidados, anunciou ela enquanto eu arrumava a mesa. Espero que não seja um problema. O convite de casamento chegou numa terça-feira, no início de junho. Lembro-me porque Hannah tinha acabado de terminar seu último dia de aula no 9º ano, e estávamos planejando comemorar com comida para a viagem e uma maratona de filmes. O envelope se destacou imediatamente na nossa pilha de contas e panfletos. Papel grosso, creme, com letras douradas em relevo e um selo de cera com as iniciais S e R. É da tia Stephanie? Perguntou Hannah, com a excitação iluminando seu rosto ao reconhecer a letra elegante no envelope. Parece que sim, respondi cuidadosamente, rompendo o selo. Dentro, estava o convite de casamento mais elaborado que eu já tinha visto. O papel parecia caro entre meus dedos, pesado e texturizado. Uma inscrição em ouro anunciava que Stephanie Marie Johnson e Richard William Harrington III solicitavam a honra da sua presença em seu matrimônio. O casamento aconteceria no Grand Wellington Hotel, um dos locais mais prestigiados da cidade, seguido de uma recepção no salão de baile deles. Nós vamos, certo? Perguntou Hannah, olhando por cima do meu ombro para o convite. Preciso começar a pensar no que vestir. Sorri com o entusiasmo dela. Claro que vamos. Este é o grande dia da sua tia. Só mais tarde naquela noite, depois que Hannah foi para a cama, percebi que havia algo de errado no convite. No final, em letras menores, estava escrito: Amanda Johnson e convidada. Não havia menção a Hannah. Apesar da distância crescente, eu tinha esperança de que fosse apenas uma fase. Talvez, quando Stephanie se adaptasse ao relacionamento com Richard, as coisas voltassem ao normal. Afinal, os laços familiares são profundos, e a conexão entre nós já havia superado muitas tempestades antes. Quando liguei, Stephanie atendeu no terceiro toque, com a voz distraída. Amanda, eu ia te ligar agora mesmo. Você recebeu o convite? Sim, recebemos. É lindo. Steph, a Hannah está tão animada com o casamento. Houve uma pausa na linha. Sobre isso, Amanda, Richard e eu decidimos que o casamento será só para adultos. Menores de 18 anos não são permitidos. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como assim? Hannah é sua sobrinha, não uma criança qualquer. Eu sei, e eu a amo, mas a família do Richard é muito tradicional. Eles estão contribuindo significativamente para o casamento e esperam um certo nível de sofisticação. Crianças podem ser imprevisíveis, e queremos que tudo seja perfeito. Hannah tem 15 anos, não 5, argumentei. Ela sabe como se comportar em eventos formais. Não vai sair correndo gritando ou jogando comida. Stephanie suspirou. Não se trata apenas de comportamento. O local é muito chique e teremos bar aberto. Além disso, a família de Richard não acha que eventos como este sejam apropriados para jovens. É uma celebração para adultos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha irmã estava excluindo a própria sobrinha de um dos dias mais importantes da vida dela porque a família do noivo não achou apropriado. E se a Hannah ajudasse de alguma forma, sugeri, tentando desesperadamente chegar a um acordo. Ela poderia distribuir os programas ou ajudar os convidados a assinar o livro de visitas. Assim, ela poderia participar do dia sem ser uma convidada regular. Já contratamos profissionais para tudo isso, respondeu Stephanie, com a voz cada vez mais fria. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Não podemos fazer alterações agora.
De repente, ouvi a voz de Richard ao fundo, seguida por Stephanie cobrindo o telefone e sussurrando. Quando ela voltou, seu tom havia mudado completamente. Olha, Amanda, isso não está em negociação. Richard e eu já tomamos nossa decisão. O convite é para você e um acompanhante, ou seja, um convidado adulto, não para Hannah. Espero que você respeite nossos desejos para o nosso dia especial. Antes que eu pudesse responder, a voz de Richard surgiu na linha. Amanda, aqui é o Richard. Eu entendo que você possa estar decepcionada, mas Stephanie e eu temos uma visão para o nosso casamento. É um evento sofisticado, e gastamos uma quantia considerável para garantir que tudo seja perfeito. Não podemos abrir exceções, nem mesmo para a família. A condescendência em sua voz me fez ferver o sangue, mas mantive a compostura. Eu entendo perfeitamente que este é o seu casamento. O que eu não entendo é como minha sobrinha de 15 anos não se qualifica como família em um dia que deveria ser para celebrar a união familiar. Bem, disse Richard, visivelmente irritado, essa é a sua perspectiva. A nossa é diferente. O convite permanece como está escrito. Esperamos vê-la lá. Com isso, ele devolveu o telefone para Stephanie, que rapidamente disse que precisava desligar e encerrou a ligação. Fiquei ali sentada, segurando meu celular, atordoada com o que acabará de acontecer. Como eu contaria a Hannah que sua tia, a quem ela adorava, não a queria no casamento? Como eu poderia explicar que ela estava sendo excluída por não ser considerada sofisticada o suficiente? Pensar na decepção estampada em seu rosto me fez doer o coração. Não se tratava apenas de perder uma festa. Tratava-se de ser rejeitada pela família, de ouvir, você não é boa o suficiente. Era um sentimento que eu conhecia muito bem desde a minha infância, e sempre jurei que Hannah jamais sentiria aquele tipo de dor. Depois do telefonema com Stephanie e Richard, sentei-me à mesa da cozinha por quase uma hora, com as emoções à flor da pele. Raiva da minha irmã por permitir que isso acontecesse. Mágoa por ela ter escolhido a nova vida em detrimento da família. Preocupação com o impacto que isso teria na Hannah. E, por baixo de tudo isso, uma profunda tristeza pelo fato de a irmã com quem eu havia crescido, aquela que esteve ao meu lado nos meus dias mais sombrios, parecer ter desaparecido. Considerei minhas opções cuidadosamente. Eu poderia ir ao casamento sozinha, deixando Hannah para trás e fingindo que estava tudo bem. Eu poderia tentar argumentar com Stephanie novamente, talvez envolvendo nossos pais como mediadores. Ou eu poderia tomar uma posição e me recusar a comparecer a uma celebração que excluía minha filha. Na manhã seguinte, Hannah entrou correndo na cozinha, com o celular na mão. Mãe, o casamento da tia Stephanie vai ser tão chique. Eu estava olhando fotos do hotel na internet. Eles têm lustres que são, tipo, maiores que a nossa sala de estar. Meu coração apertou. Eu esperava ter mais tempo para pensar em como dar a notícia, mas estava claro que eu precisava ter essa conversa agora. Querida, sente-se um minuto. Preciso conversar com você sobre uma coisa. O sorriso de Hannah desapareceu quando ela se sentou à minha frente à mesa. O que foi? Tem alguma coisa errada? Respirei fundo. Liguei para a tia Stephanie ontem sobre o convite do casamento. Tem uma coisa que você precisa saber. Tentei explicar a situação da forma mais gentil possível, sem difamar Stephanie ou Richard. Contei ela sobre a política de entrada exclusiva para adultos e como, infelizmente, isso significava que ela não poderia comparecer. O rosto de Hannah se fechou, mas ela rapidamente tentou disfarçar a decepção. Ah, tudo bem. Acho que é o casamento deles, então eles decidem. Tem certeza de que concorda com isso? Perguntei, estendendo a mão para o outro lado da mesa. Ela sentiu, mas eu podia ver seus olhos começando a lacrimejar. É, tudo bem. Provavelmente vai ser chato de qualquer jeito. Todo esse pessoal chique falando sobre coisas chatas de adulto. Então ela olhou para mim com uma pergunta que partiu meu coração. A tia Stephanie disse por que não me quer lá. Eu fiz alguma coisa errada? De jeito nenhum, eu disse com firmeza. Isso não tem nada a ver com você. É sobre a família do Richard e suas ideias sobre como um casamento deve ser. A tia Stephanie te ama muito. Hannah assentiu novamente, mas eu percebi que ela não acreditou em mim.
Eu já comprei um vestido, disse ela baixinho, aquele azul que vimos no shopping mês passado. Juntei o dinheiro da babá e voltei para buscá-lo. Queria te surpreender. Senti uma onda de raiva tão intensa que quase me tirou o fôlego. Minha filha tinha gastado o próprio dinheiro em um vestido para ir a um evento onde não era bem-vinda, um evento organizado pela própria tia, que um dia fora como uma segunda mãe para ela. Posso me dar licença? Perguntou Hannah. Tenho lição de casa para terminar. Eram férias de verão, e eu sabia que ela não tinha lição de casa, mas a senti mesmo assim. Ela precisava de espaço para processar seus sentimentos, e eu respeitava isso. Depois que Hannah foi para o quarto, liguei para Stephanie novamente. Desta vez, ela me mandou para a caixa postal 2 vezes antes de finalmente atender na terceira tentativa. Amanda, estou muito ocupada com os planos do casamento. Isso pode esperar? Não, não pode, eu disse, mantendo a voz firme. Queria te avisar que a Hannah e eu não iremos ao seu casamento. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Como assim, não vai? É por causa da coisa só para adultos? Achei que já tínhamos combinado isso. Não acertamos nada. Você e Richard tomaram uma decisão que exclui minha filha, sua sobrinha, de uma festa de família. Isso não é algo que eu possa apoiar ou participar. A voz de Stephanie elevou-se. Então, você está me punindo porque eu não vou quebrar as regras pela sua filha? É exatamente por isso que não queremos crianças no casamento. Sempre vira um drama. Não se trata de quebrar regras, Stephanie. Trata-se de reconhecer quem é família e quem não é. Hannah não é uma criança qualquer. Ela é sua sobrinha, alguém com quem você costumava fazer biscoitos todos os sábados, alguém que te admira e te ama. E você está dizendo a ela que ela não é bem-vinda em um dos eventos mais importantes da sua vida. Você está fazendo tudo girar em torno de você, como sempre, retrucou Stephanie. Este é o dia do meu casamento, meu e do Richard. Nós decidimos como queremos que seja. Se você não consegue respeitar isso, talvez seja melhor não vir. Concordo, respondi calmamente. Se minha filha não é bem-vinda, eu também não. Espero que vocês tenham um lindo casamento. Desliguei a ligação antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas senti uma estranha sensação de paz. Eu tinha tomado a decisão certa. A repercussão foi imediata. Em menos de 1 hora, meu celular estava fervilhando de mensagens de familiares. Minha mãe ligou, horrorizada por eu estar causando drama antes do casamento. Amanda, você precisa ser a pessoa mais responsável aqui, insistiu ela. É só um dia. Hannah terá muitas outras oportunidades de participar de eventos familiares. Não é essa a questão, mãe, respondi. A questão é que Hannah está sendo excluída de uma festa de família sem nenhum motivo além das regras arbitrárias da família de Richard. Meu pai foi mais direto: pare de ser tão teimosa e pense na sua irmã. Você quer estragar o casamento dela só porque não pode deixar a Hannah com uma babá por um dia? Até mesmo familiares distantes se manifestaram. Tia Carol mandou mensagem dizendo que eu estava sendo egoísta. Prima Jennifer sugeriu que eu tinha inveja da felicidade da Stephanie. As pessoas mudam, eu disse cuidadosamente. Às vezes, elas se prendem a novos relacionamentos ou estilos de vida e esquecem o que importa. Mas isso não significa que você fez algo errado. Hannah olhou para mim. Você realmente não vai ao casamento por minha causa? Afastei o cabelo dela da testa. Não vou porque acredito que somos um pacote completo. Se alguém não consegue nos aceitar, então não fica com nenhum de nós. É isso que família significa para mim. Hannah me abraçou com mais força. Obrigada, mãe. Enquanto segurava minha filha, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Às vezes, defender aquilo em que você acredita significa tomar decisões difíceis. Mas, neste caso, a decisão era clara. Minha prioridade era proteger o coração da minha filha e ensiná-la sobre autorrespeito e os verdadeiros valores familiares. O casamento ainda estava a semanas de distância, e eu sabia que a pressão da família continuaria, mas eu já estava decidida. Hannah e eu passaríamos aquele dia fazendo algo especial juntas, criando nossas próprias memórias, enquanto Stephanie criava as dela sem nós.
O dia do casamento da Stephanie chegou com um clima perfeito, céu azul brilhante, nenhuma nuvem à vista e uma brisa suave. O tipo de dia com que as noivas sonham. Ao olhar pela janela da cozinha naquela manhã, senti uma pontada de tristeza. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda desejava estar lá para ver minha irmãzinha caminhar até o altar. Então, o que vamos fazer hoje? Perguntou Hannah, juntando-se a mim na mesa do café da manhã. Ela tentava parecer casual, mas eu percebia que estava se esforçando para parecer animada. Estava pensando que poderíamos ter um dia especial só para nós, respondi, servindo-lhe um copo de suco de laranja. Que tal começarmos com aquele novo filme da Marvel que você tanto quer ver, depois almoçarmos no Cheesecake Factory e depois irmos ao shopping? Acho que nós duas merecemos uma terapia de compras. O rosto de Hannah se iluminou. Sério? Parece incrível. Passamos a manhã no cinema, nos perdendo na ação e na aventura na tela. Hannah parecia genuinamente feliz, rindo das partes engraçadas e apertando minha mão durante as cenas tensas. Por algumas horas, nós dois esquecemos do casamento. Depois do filme, enquanto almoçávamos, meu celular começou a vibrar com mensagens. Tentei ignorar, mas elas continuavam chegando. É sobre o casamento? Perguntou Hannah, percebendo minha distração. Concordei, examinando rapidamente as mensagens. Eram de vários familiares e amigos que estavam presentes na cerimônia. Sua tia estava linda, escreveu minha prima Brenda, anexando uma foto de Stephanie em seu vestido de noiva. Ela estava deslumbrante, radiante em um vestido marfim que provavelmente custou mais do que meu salário mensal. Stephanie continua te procurando, dizia outra mensagem. Ela parece triste por você não estar aqui. E da minha mãe, a cerimônia foi linda. A família do Richard é muito impressionante. Não é tarde demais para vir à recepção. Guardei o celular, determinada a não deixar que isso estragasse o nosso dia. Só atualizações do casamento, disse a Hannah. Nada importante. Pode me contar, mãe, disse Hannah. Eu não sou um bebê. Sei que hoje também é difícil para você. Às vezes eu me esquecia de como minha filha era perspicaz. Você tem razão, admiti. Hoje é difícil, mas estou exatamente onde quero estar, com a pessoa que mais importa para mim. Hannah sorriu e continuamos nosso almoço, dividindo uma fatia de cheesecake de sobremesa antes de irmos ao shopping. Como prometido, nos entregamos à terapia de compras, comprando pulseiras combinando para mãe e filha e um novo par de tênis para Hannah. Quando voltamos para casa naquela noite, meu celular já tinha acumulado dezenas de mensagens e várias chamadas perdidas. O casamento tinha acabado e as consequências estavam começando. Minha mãe ligou assim que entramos. Amanda, como você pôde fazer isso com a sua irmã? Ela passou o dia todo te procurando. A família do Richard ficava perguntando onde estava a irmã dela, e ela teve que inventar desculpas. Mãe, nós já passamos por isso, suspirei. A Stephanie fez a escolha dela, e eu fiz a minha. Você está sendo infantil, minha mãe retrucou. Este era o dia mais importante da vida dela, e você o estragou por causa do seu orgulho. Não se tratava de orgulho, insisti. Tratava-se de defender Hannah e mostrar a ela que família não exclui família. A conversa terminou com minha mãe desligando na minha cara, algo que ela nunca tinha feito antes. Nos dias seguintes, a divisão em nossa família tornou-se cada vez mais evidente. Meu pai, sempre o pacificador, tentou se manter neutro, mas claramente concordou com Stephanie em suas gentis sugestões de que eu deveria ter sido mais compreensivo. Minha mãe estava abertamente irritada, enviando mensagens passivo-agressivas sobre lealdade familiar e egoísmo. Curiosamente, nem todos estavam contra nós. Minha avó, geralmente quieta e sem confrontos, ligou para dizer que estava orgulhosa de mim. Aquele Richard mudou sua irmã, disse ela com sua voz suave e trêmula. A Stephanie que eu conheço jamais teria excluído Hannah. Você fez a coisa certa, mostrando à sua filha que ela vem em primeiro lugar. Alguns primos e amigos também ofereceram apoio, alguns confessando que achavam a regra de entrada somente para adultos ridícula, principalmente quando se tratava de familiares próximos. Enquanto isso, Stephanie e Richard estavam curtindo uma lua de mel de 2 semanas na Itália.
As redes sociais dela estavam cheias de fotos deles bebendo vinho na Toscana, andando de gôndola em Veneza e posando com roupas de grife em cenários mediterrâneos. Não houve menção ao drama do casamento nem qualquer reconhecimento de que sua irmã e sobrinha não compareceram ao grande dia. Amigos que compareceram ao casamento me disseram que foi uma extravagância inacreditável, esculturas de gelo, uma banda de 10 integrantes, um jantar de 5 pratos e champanhe que fluía como água. A família de Richard, rica e tradicional da Costa Leste, não poupou gastos para exibir sua riqueza e status. Foi lindo, disse minha amiga Lisa enquanto tomávamos café, mas, sinceramente, não parecia Stephanie. Parecia um show para a família e os colegas de trabalho do Richard. Metade dos convidados eram pessoas que eu nunca tinha visto antes, casais mais velhos com roupas caras que mal sorriam. Outra amiga mencionou ter ouvido a mãe de Richard comentando sobre a família de Stephanie. Ela chamou seus pais de excêntricos, relatou, incomodada. E pareceu surpresa que Stephanie tivesse se saído tão bem, considerando sua origem. Esses relatos apenas confirmaram o que eu suspeitava. Stephanie estava sendo absorvida pelo mundo de Richard, um mundo onde imagem e status importavam mais do que conexões genuínas, um mundo onde uma sobrinha de 15 anos podia ser excluída de um casamento por não se encaixar na imagem sofisticada que queriam projetar. Com o passar das semanas, a tensão em nossa família permaneceu. Os jantares de domingo na casa dos meus pais, antes uma tradição regular, tornaram-se eventos constrangedores que eu frequentemente encontrava desculpas para faltar. Minha mãe mencionava Stephanie e Richard constantemente, atualizando a todos sobre sua nova vida fabulosa enquanto me lançava olhares penetrantes. Hannah, por sua vez, pareceu se recuperar da dor mais rápido do que eu. Adolescentes têm uma resiliência notável, e ela logo se viu envolvida com as atividades de verão e os amigos. Mas, de vez em quando, eu a notava folheando fotos antigas dela e da Stephanie no celular, com uma expressão melancólica no rosto. 2 meses após o casamento, Stephanie e Richard se mudaram para uma nova casa em um bairro nobre do outro lado da cidade. Soube disso não pela minha irmã, mas pela minha mãe, que não parava de falar sobre a mansão de 5 quartos e 6 banheiros, com piscina e home theater. Eles vão dar uma festa de inauguração no mês que vem, minha mãe me informou durante uma de nossas conversas telefônicas cada vez mais raras. Muito exclusiva, só 50 pessoas, mas a Stephanie disse que você está convidada, é claro. A Hannah será bem-vinda neste evento? Perguntei, já sabendo a resposta. A hesitação da minha mãe me disse tudo o que eu precisava saber. Bem, é um coquetel à noite, muito sofisticado, nada apropriado para alguém da idade da Hannah. Obrigado, mas teremos que recusar, respondi, e assim o padrão foi estabelecido. A vida continuou com um novo normal, Stephanie em sua bolha de riqueza com Richard, eu e Hannah em nossa casa modesta, mas feliz, e um abismo crescente entre os dois mundos. As reuniões familiares se transformaram em negociações diplomáticas, com todos pisando em ovos. À medida que o outono dava lugar ao inverno e a temporada de festas se aproximava, eu me perguntava como iríamos lidar com a tradicional celebração do Natal em família. Seria este o primeiro ano em que Hannah e eu passaríamos o Natal sozinhos? Ou será que o espírito natalino finalmente traria alguma cura para nossa família fragmentada? O Natal da família Johnson sempre foi uma grande festa em nossa casa. Desde que me lembro, toda a família se reunia na casa dos meus pais na véspera de Natal para um jantar tradicional, troca de presentes e uma celebração que muitas vezes durava até altas horas da noite. Minha mãe passava semanas se minhas perguntas foram respondidas no primeiro domingo de dezembro, quando minha mãe ligou. Sua voz estava hesitante, sem a confiança de sempre, quando anunciou: seu pai e eu estamos planejando a véspera de Natal, como de costume, este ano. Esperamos muito que você e Hannah venham. Stephanie e Richard estarão lá? Perguntei diretamente. Sim, ela admitiu. Eles confirmaram que vão comparecer. E Amanda, preciso muito que você se esforce desta vez. É Natal, pelo amor de Deus. Será que podemos, por favor, deixar de lado toda essa história de casamento e voltar a ser uma família? Fechei os olhos, sentindo o peso das expectativas da família me pressionando. Mãe, não tenho problema em ser civilizada com Stephanie e Richard, mas preciso saber que Hannah será tratada com respeito. Não vou fazê-la passar por outra rejeição. Claro que ela será tratada com respeito, insistiu minha mãe. É Natal. Todos são bem-vindos no Natal.
Não foi isso que eu perguntei, insisti. Preciso saber se Stephanie e Richard reconhecem que magoaram Hannah e que farão um esforço para consertar as coisas. Minha mãe suspirou profundamente. Amanda, você está pedindo demais. Stephanie não acha que fez nada de errado em relação ao casamento. Era o dia especial deles, e eles tinham o direito de planejá-lo como quisessem. E eu tenho o direito de proteger minha filha, retruquei. Ninguém está pedindo para você não proteger a Hannah, disse minha mãe, com frustração evidente na voz. Mas guardar esse rancor não é saudável para ninguém, especialmente para Hannah. Você quer que ela cresça achando que relacionamentos familiares podem ser descartados por causa de uma desavença? Ela tinha razão, embora eu relutasse em admitir. Será que eu estava usando Hannah como desculpa para evitar lidar com meus próprios sentimentos feridos pelas mudanças de Stephanie? Será que eu estava piorando as coisas ao manter Hannah longe das reuniões familiares? Vou pensar nisso, eu disse finalmente. Mas preciso falar com a Hannah primeiro. Essa decisão também tem que ser dela. Depois de desligar, encontrei Hannah em seu quarto, com os livros espalhados pela cama, trabalhando em um projeto de ciências. Oi, querida, eu disse, sentando na beira da cama. Podemos conversar um minuto? Ela levantou os olhos do trabalho. Claro, o que houve? A vovó ligou por causa da véspera de Natal. Eles estão fazendo a reunião familiar de sempre na casa deles. A tia Stephanie e o Richard estarão lá. A expressão de Hannah era indecifrável. Ah, vamos? Era sobre isso que eu queria falar com você. Acho que a decisão é sua. Se não se sentir à vontade para ir, podemos começar nossa própria tradição de Natal este ano. Talvez esquiar no fim de semana ou fazer uma viagem para visitar a tia Judy na Califórnia. Hannah ficou em silêncio por um momento, considerando as opções. Será que a tia Stephanie vai me querer lá depois de toda essa coisa do casamento? A vovó disse que todos são bem-vindos, respondi cuidadosamente. Mas eu entendo se você estiver hesitante. Não quero causar drama, disse Hannah, puxando um fio solto do edredom. Mas também não quero perder o Natal com a vovó e o vovô. E sinto falta da tia Stephanie, mesmo que ela esteja estranha ultimamente. Meu coração doeu com as palavras dela. Apesar de tudo, Hannah ainda amava a tia e queria aquele relacionamento de volta. E se a gente for, mas tiver um plano B, sugeri. Se as coisas ficarem desconfortáveis, podemos sair mais cedo e assistir a um filme mais tarde ou algo assim. Hannah assentiu lentamente. Ok, acho que quero ir, mas podemos praticar o que dizer se o Richard for malvado de novo? Com certeza, concordei. Vamos dar respostas educadas, mas firmes. E lembre-se, somos uma equipe. Se em algum momento você quiser ir embora, é só me dar o sinal e nós daremos o fora. Nas semanas seguintes, com a aproximação do Natal, eu me sentia cada vez mais ansiosa com a reunião familiar que se aproximava. Meu pai ligou 2 vezes para me lembrar de manter a paz e pensar na família. Minha mãe enviou mensagens detalhadas sobre o cardápio, a disposição dos lugares e a troca de presentes, como se focar na logística pudesse, de alguma forma, apagar a tensão subjacente. Enquanto isso, eu formulava um plano próprio. Se fossemos comparecer àquela celebração de Natal, eu queria que fosse significativa. Queria fazer uma declaração não com confronto ou raiva, mas com algo mais poderoso, algo que pudesse finalmente romper o muro que Stephanie havia construído ao seu redor. Passei as noites depois que Hannah foi dormir trabalhando em um projeto especial, reunindo materiais e memórias de anos passados. Foi terapêutico, de certa forma, revisitar tempos mais felizes e lembrar da irmã que Stephanie costumava ser. Com a véspera de Natal se aproximando, Hannah e eu fomos comprar presentes para a família. Para os meus pais, escolhemos um porta-retratos digital com fotos da família. Para vários tios, tias e primos, escolhemos presentes atenciosos, mas simples. Mas para Stephanie e Richard, eu tinha algo diferente em mente. O que você dá para pessoas que podem comprar o que quiserem? Hannah se perguntou enquanto andávamos por uma loja de departamentos. Às vezes, os presentes mais valiosos não são coisas que se compram, respondi. Às vezes, são lembretes do que realmente importa. Na véspera de Natal, enquanto embrulhávamos os presentes, Hannah me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe,
Você acha que a tia Stephanie está feliz com o Richard e sua nova vida? Parei, pensando em como responder honestamente sem menosprezar minha irmã. Acho que a Stephanie está vivendo a vida que ela acha que quer agora. Às vezes, as pessoas se prendem às aparências e esquecem de verificar se estão realmente felizes com o que está por baixo. Como quando eu queria aqueles jeans caros porque todas as garotas populares tinham, mas eu nunca os usava porque eram desconfortáveis, sugeriu Hannah. Sorri com a sua perspicácia. Exatamente assim. Às vezes achamos que queremos algo pela aparência externa, sem perceber que pode não parecer certo quando realmente o temos. Hannah assentiu, pensativa. Espero que ela descubra. Sinto falta da velha tia Stephanie. Eu também, querida, eu disse suavemente. Eu também. Naquela noite, terminei de embrulhar o presente da Stephanie e do Richard, amarrando-o com uma linda fita vermelha. Não era caro nem impressionante para os padrões deles. Não combinaria com seu estilo de vida luxuoso nem se encaixaria em sua imagem sofisticada, mas continha algo mais valioso do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar: verdade e memórias. Ao colocá-lo sob nossa pequena árvore de Natal, me perguntei como seria recebido. Será que Stephanie o veria como o ramo de oliveira que deveria ser? Ou será que o descartaria como um sentimentalismo sem sentido que não tinha lugar em sua nova vida? De qualquer forma, eu estava pronta para encarar a véspera de Natal de cabeça erguida e com minha filha ao meu lado. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos, com dignidade e elegância. E talvez, só talvez, um milagre de Natal trouxesse de volta a irmã que eu havia perdido. A véspera de Natal chegou com uma leve camada de neve, o suficiente para deixar tudo com um ar mágico sem causar perigos ao dirigir. Hannah e eu passamos a manhã assando biscoitos para levar para o jantar, seguindo a receita de pão de gengibre da minha avó, uma tradição familiar de gerações. Estou com uma boa aparência? Perguntou Hannah, nervosa, enquanto nos preparávamos para sair. Ela usava um vestido de veludo verde com um delicado colar de ouro que eu lhe dera de presente de aniversário. Você está linda, assegurei-lhe, ajeitando uma mecha do seu cabelo. Lembre-se, mantenha a cabeça erguida. Você não tem do que se envergonhar. Chegamos à casa dos meus pais exatamente às 18 horas, com os braços carregados de presentes e biscoitos. A casa parecia saída de um filme de Natal, com luzes cintilantes iluminando cada janela e porta e uma grande guirlanda adornando a entrada principal. Minha mãe nos recebeu com uma alegria forçada. Amanda, Hannah, Feliz Natal! Entrem, entrem! Já estão todos aqui. Meu estômago se apertou com essas palavras. Todos a incluía Stephanie e Richard. Assim que entramos na sala, eu os avistei imediatamente perto da lareira. Stephanie com um vestido vermelho de grife que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, Richard com um terno sob medida que parecia excessivo para uma reunião de família. Eles estavam conversando com meu pai e os pais de Richard, que aparentemente haviam sido convidados este ano. Hannah apertou minha mão com mais força enquanto nos aproximávamos do grupo. Retribuí o aperto, tranquilizando-a. Feliz Natal, disse a todos, mantendo o tom de voz agradável e neutro. Os pais de Richard assentiram rigidamente, claramente nos avaliando e nos achando deficientes. Meu pai nos deu um abraço caloroso. Richard ofereceu um breve Feliz Natal sem fazer contato visual. Stephanie hesitou por um momento antes de se aproximar para me abraçar brevemente. Que bom que você conseguiu vir, disse ela, com a voz um pouco diferente das palavras. Então ela se virou para Hannah com um sorriso sem graça. Ei, Hannah, você cresceu desde a última vez que te vi. Oi, Stephanie, Hannah respondeu educadamente. Feliz Natal. Um silêncio desconfortável pairou sobre o grupo até minha mãe anunciar que o jantar estava pronto. Fomos para a sala de jantar, onde a mesa havia sido estendida para acomodar todos os 15 convidados. Percebi imediatamente que Hannah e eu tínhamos sido acomodadas na extremidade oposta da mesa, em relação a Stephanie e Richard, com os pais de Richard ocupando os lugares de honra perto dos meus pais. A mensagem era clara: a nova hierarquia social em nossa família tinha Stephanie e seus sogros no topo, com Hannah e eu embaixo. O jantar foi tenso, com a conversa fluindo desajeitadamente sobre assuntos delicados. Minha mãe bajulava a mãe de Richard, elogiando tudo, desde suas joias até seu trabalho de caridade.
Meu pai conversava sobre negócios com Richard, e o pai dele concordava, impressionado a cada menção a negócios milionários e clubes de golfe exclusivos. No meio da refeição, Richard pigarreou e ergueu o copo. Gostaria de propor um brinde, anunciou, com a voz carregada daquele tom inconfundível de alguém acostumado a ser ouvido. As novas tradições familiares e as notícias empolgantes. Todos ergueram seus copos, esperançosos. A Stephanie e eu temos o prazer de anunciar que fomos aceitos como membros do Hillcrest Country Club, declarou ele, orgulhoso. E, mais importante, acabamos de dar um sinal para uma casa de férias em Aspen. Esperamos realizar muitos encontros familiares lá no futuro. Murmúrios de felicitações circularam pela mesa. Minha mãe parecia em êxtase, já se imaginando contando às amigas sobre a casa de férias da filha. Claro, acrescentou Richard, lançando um breve olhar em minha direção, a casa de Aspen será principalmente para encontros de adultos. A vizinhança e nosso círculo social lá não são realmente adequados para crianças. Senti Hannah enrijecer ao meu lado. Mais uma vez, ela estava sendo excluída preventivamente. Coloquei minha mão sobre a dela por baixo da mesa, silenciosamente demonstrando meu apoio. Que maravilha, disse minha mãe, efusivamente, ignorando a ofensa. A Stephanie sempre adorou esquiar quando criança. Na verdade, Stephanie interrompeu, parecendo desconfortável pela primeira vez naquela noite, eu estava pensando que poderíamos celebrar a Páscoa lá no ano que vem para todos. Ela olhou brevemente para Hannah antes de desviar o olhar. Veremos, respondeu Richard, com desdém. Depende da nossa agenda e das reformas. A conversa mudou para o sucesso empresarial recente de Richard e o cruzeiro dos pais. Hannah permaneceu em silêncio durante toda a refeição, empurrando a comida pelo prato mais do que comendo. Percebi que ela estava se esforçando para manter a compostura em uma situação em que claramente se sentia indesejada. Depois do jantar, voltamos para a sala para a troca de presentes. Essa sempre foi minha parte favorita da véspera de Natal quando eu era criança. Todos se sentavam em círculo e nos revezávamos para abrir os presentes. Cada presente era recebido com genuína emoção e gratidão, não importando o quão pequeno ou barato fosse. Naquela noite, porém, a troca de presentes pareceu mais uma competição. Os pais de Richard presentearam Stephanie e Richard com um pequeno envelope que, pela reação de Stephanie, continha algo extremamente valioso. Richard deu a Stephanie uma pulseira de diamantes que arrancou suspiros da minha mãe. Meus pais deram a eles um vaso de cristal que minha mãe repetidamente mencionava ser daquela loja exclusiva no centro da cidade. Quando chegou a hora de Hannah e eu abrirmos nossos presentes, eles eram bonitos, mas claramente mais baratos. Os pais de Richard tinham dado a cada um de nós um cachecol genérico com a etiqueta de preço ainda colada, mostrando que eles tinham gasto exatamente $50 cada, provavelmente o mínimo que consideravam aceitável. O presente de Stephanie e Richard para nós foi um vale-presente para uma loja de departamentos, novamente, bonito, mas impessoal. Durante todo esse tempo, Hannah manteve sua elegância, agradecendo sinceramente a todos pelos presentes, até mesmo aqueles que claramente não haviam pensado muito neles. Finalmente, chegou a hora de abrir nossos presentes. Meus pais ficaram genuinamente tocados pelo porta-retratos digital, principalmente quando viram que o tínhamos carregado com fotos de família de décadas atrás. Então foi a vez de Stephanie e Richard abrirem o presente. Entreguei o pacote cuidadosamente embrulhado para Stephanie, e nossos olhares se encontraram brevemente enquanto ela o pegava. Não é grande coisa, eu disse baixinho, mas espero que signifique algo para você. Stephanie desembrulhou o presente, revelando lentamente um álbum de fotos feito à mão, encadernado em couro macio. A capa dizia Memórias de Família em letras douradas simples. Abra, incentivei-a enquanto ela me olhava com ar interrogativo. Quando Stephanie abriu o álbum, sua expressão mudou de interesse educado para surpresa. A primeira página continha uma foto dela recém-nascida, comigo aos 5 anos, segurando-a cuidadosamente nos braços, olhando para ela com pura adoração. As páginas seguintes narraram nossa infância juntas, os primeiros passos de Stephanie comigo segurando suas mãos, nós duas com vestidos de Páscoa combinando, eu ajudando-a a andar de bicicleta sem rodinhas, nós construindo castelos de areia na praia. Depois, vieram as fotos de Stephanie com Hannah quando bebê,
Stephanie embalando sua sobrinha recém-nascida no hospital, Stephanie dando mamadeira para Hannah enquanto fazia caretas para ela, as duas assando biscoitos, com o rosto coberto de farinha, o primeiro dia de aula de Hannah com Stephanie ajoelhada ao lado dela, arrumando sua mochila. Intercaladas entre as fotos, havia cartões e desenhos feitos à mão que Hannah havia dado à sua tia ao longo dos anos, cartões de aniversário com caligrafia trêmula, cartões de Dia das Mães que Hannah havia feito para Stephanie porque você é como uma segunda mãe para mim, um desenho de nós três de mãos dadas com a minha família escrito no topo com uma caligrafia infantil. Enquanto Stephanie virava as páginas, suas mãos começaram a tremer levemente. Richard parecia cada vez mais desconfortável, remexendo-se na cadeira e olhando o relógio. Seus pais trocaram olhares de desaprovação, claramente achando a demonstração emocional desagradável. A última página do álbum continha o convite de casamento que dera início a tudo, cuidadosamente colado no centro. Abaixo dele, com uma letra simples, eu havia escrito: família significa que ninguém é deixado para trás ou esquecido. A sala ficou completamente silenciosa. Todos observavam Stephanie, aguardando sua reação. Ela ficou olhando para a última página pelo que pareceu uma eternidade, seu dedo percorrendo as palavras que eu havia escrito. Quando ela finalmente olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos. Amanda, ela começou, mas sua voz falhou. Richard pigarreou alto. Bem, isso é certamente sentimental, disse ele, deixando claro em seu tom que não considerava aquilo um elogio. Stephanie, talvez devêssemos ir logo. Amanhã teremos aquele brunch com os Hendersons. Mas Stephanie não o ouvia. Ela olhava para Hannah, que observava a tia com uma mistura de esperança e apreensão. Hannah, disse Stephanie suavemente, você quer vir ver o resto das fotos? Tem algumas aqui que eu tinha esquecido. Hannah hesitou, olhando para mim em busca de orientação. Assenti, encorajando-a, e ela se sentou ao lado da tia no sofá. Enquanto olhavam o álbum juntas, Stephanie começou a compartilhar histórias sobre as fotos. Foi naquela vez que tentamos fazer um bolo para o aniversário da sua mãe e acabamos com a massa espalhada pela cozinha, lembra? E este foi o seu primeiro recital de balé. Você estava tão nervosa, mas se saiu perfeitamente. Hannah sorriu, e uma felicidade genuína iluminou seu rosto pela primeira vez naquela noite. Eu lembro. Você me trouxe aquelas rosas depois e me disse que eu era a melhor dançarina da festa, mesmo eu tendo errado completamente na parte do giro. Por um momento, foi como se a velha Stephanie tivesse retornado, aquela que valorizava a família acima de tudo, aquela que via Hannah como uma parte preciosa de sua vida, não um inconveniente a ser excluído. Richard observava essa interação com crescente impaciência. Stephanie, disse-lhe bruscamente, está ficando tarde. Stephanie olhou para ele, e vi algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes, resistência. Só mais alguns minutos, Richard. Faz anos que não vejo essas fotos. Richard cerrou os dentes, mas não disse mais nada. Seus pais, porém, fizeram questão de olhar os relógios e recolher os casacos, claramente desaprovando o rumo que a noite havia tomado. À medida que a noite caía, Stephanie me puxou de lado. Podemos conversar em particular? Entramos no escritório do meu pai e fechamos a porta atrás de nós. Por um momento, nenhum de nós falou. O álbum, Stephanie finalmente disse, é lindo. Obrigada. De nada, respondi. Queria te lembrar de quem éramos e de quem ainda podemos ser. Os olhos de Stephanie se encheram de lágrimas novamente. Sei que estou diferente desde que conheci Richard. O mundo dele é tão exigente. Há expectativas com as quais eu nunca tive que lidar antes. Mas a que custo, Steve? Perguntei gentilmente. Você excluiu sua própria sobrinha do seu casamento, uma sobrinha que você amava como se fosse sua própria filha. Será que se encaixar no mundo de Richard vale a pena perder quem você realmente é? Ela olhou para baixo, incapaz de me encarar. A família do Richard é muito tradicional. Eles têm certas ideias sobre como as coisas devem ser feitas. E o Richard pode ser difícil quando não consegue o que quer. Senti um arrepio ao ouvir suas palavras. Stephanie, você está feliz? Feliz de verdade? Ela não respondeu imediatamente, o que já era uma resposta. Tenho tudo o que pensei que queria, disse ela finalmente. A casa linda, o marido bem-sucedido, o status social.
Mas quando vi aquelas fotos hoje à noite, sua voz sumiu. Ainda não é tarde demais, eu disse a ela. A Hannah ainda te ama. Ela sente falta da tia, aquela que costumava fazer biscoitos com ela, levá-la às compras e dizer que ela podia ser o que quisesse. Stephanie enxugou uma lágrima. Eu fiz uma bagunça enorme. Não sei como consertar. Comece sendo a Stephanie daquelas fotos novamente, sugeri, aquela que sabia que família significa todos, não apenas as partes convenientes ou socialmente aceitáveis. Ela assentiu lentamente. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Ao nos juntarmos aos outros, notei que Richard nos observava com desconfiança. Ele sabia que algo havia mudado, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. Quando chegou a hora de ir embora, Stephanie abraçou Hannah com força. Senti sua falta, sussurrou ela, alto o suficiente para eu ouvir. Podemos almoçar na semana que vem, só nós duas, como costumávamos fazer? O rosto de Hannah se iluminou. Sério? Eu adoraria. Richard franziu a testa, mas não disse nada. Seus pais já tinham ido embora, alegando a hora tardia e a longa viagem de volta ao hotel. Enquanto Hannah e eu voltávamos para casa naquela noite, o carro transbordava uma sensação de esperança cautelosa. Você acha que a tia Stephanie falava sério? Hannah perguntou sobre o almoço e tudo mais. Acho que sim, respondi. O álbum a lembrou de quem ela costumava ser. Às vezes, as pessoas só precisam de um empurrãozinho para encontrar o caminho de volta para si mesmas. Foi um presente de Natal incrível, mãe, disse Hannah, sorrindo. Muito melhor que um vale-presente. Ri, sentindo-me mais leve do que há meses. Às vezes, os melhores presentes são aqueles que nos lembram do que realmente importa. Naquela noite, enquanto eu colocava Hannah na cama, algo que eu raramente fazia agora que ela tinha 15 anos, ela me olhou com olhos sérios. Obrigada por me defender, mãe. Com o casamento e tudo mais, eu sei que foi difícil para você dizer não à tia Stephanie. Beijei sua testa. Você sempre estará em primeiro lugar para mim, Hannah, sempre. É isso que significa ser mãe. Ao fechar a porta, refleti sobre a noite. Minha pequena mudança em relação aos nossos presentes de Natal habituais, o simples ato de lembrar Stephanie da nossa história em comum e dos laços que antes eram inquebráveis, havia criado uma rachadura no muro que ela havia construído ao seu redor. Não era uma reconciliação completa, ainda não. Mas era um começo. E às vezes isso é tudo o que você precisa: um começo, uma chance de reconstruir o que foi quebrado, um lembrete do que realmente importa na vida. Os dias que se seguiram ao Natal trouxeram uma série de acontecimentos inesperados. Na manhã seguinte à nossa reunião familiar, recebi uma mensagem da Stephanie que dizia simplesmente: podemos nos encontrar para um café amanhã? Só nós dois. Nós nos encontramos em um pequeno café no meio do caminho entre nossas casas, território neutro para o que eu suspeitava que seria uma conversa difícil. Stephanie chegou com uma aparência diferente da do Natal. As roupas de grife e a maquiagem impecável haviam desaparecido. O álbum realmente te afetou, não é? Perguntei. Ela sentiu, girando a xícara de café nas mãos. Não foram só as fotos, embora fossem impactantes. Foi ver a cara da Hannah quando sugeriu o almoço. A alegria pura de pensar em passar um tempo comigo novamente. Percebi o quanto eu estava perdendo, o quanto eu tinha jogado fora tentando me encaixar no mundo do Richard. Não é tarde demais para consertar as coisas, eu disse cautelosamente. É sobre isso que eu quero falar com você, respondeu Stephanie. Depois que saímos da casa dos seus pais, Richard e eu tivemos uma briga feia. Ele ficou furioso com o álbum, disse que era manipulação emocional. Ele chamou de vulgaridade trazer o passado à tona dessa maneira. Senti uma onda de raiva. Não há nada de vulgar nas memórias de família. Eu sei disso agora, disse Stephanie baixinho. Mas, durante meses, deixei Richard ditar o que é apropriado, o que é sofisticado, com quem eu deveria passar o tempo. Tive tanto medo de decepcioná-lo ou envergonhá-lo na frente da família dele que perdi de vista quem eu realmente sou. O que aconteceu depois da briga? Perguntei. Passei a noite no nosso quarto de hóspedes, admitiu ela. Esta manhã, disse ao Richard que almoçaria com a Hannah na semana que vem, com ou sem a aprovação dele.
Disse a ele que não tiraria mais a minha família da minha vida, muito menos a Hannah. Como ele reagiu? Nada bem, disse ela com uma risada sem graça. Ele disse que eu precisava decidir o que era mais importante, minha nova vida com ele ou minha antiga vida com minha família sem sofisticação. E o que você disse? Prendi a respiração, sem ter certeza se queria ouvir a resposta. Eu disse a ele que nunca deveria ter tido que escolher, para começo de conversa. Um homem que me amasse de verdade não me pediria para excluir pessoas que estiveram ao meu lado a vida toda. Ela respirou fundo. Eu disse a ele que precisava de um tempo para pensar sobre o nosso relacionamento. Vou ficar em um hotel por alguns dias. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dela. Isso exigiu coragem, Steph. Não deveria ter exigido coragem defender minha família, disse ela, com os olhos marejados de lágrimas. É isso que me faz perceber o quanto me afastei de quem eu realmente sou. A Stephanie naquelas fotos jamais teria excluído Hannah do seu casamento. Ela jamais teria deixado que alguém a obrigasse a escolher entre as pessoas que ama. As pessoas cometem erros, eu disse gentilmente, principalmente quando estão tentando se adaptar a um novo mundo. O importante é que você esteja reconhecendo isso agora. Devo um pedido de desculpas a Hannah, disse Stephanie com firmeza, um pedido de desculpas de verdade, não apenas um convite casual para um almoço. E devo um a você também. Você estava certa em me confrontar sobre o casamento. Eu estava errada, e sinto muito por ter colocado você nessa situação. Conversamos por mais de 2 horas naquele dia, realmente conversamos de uma forma que não fazíamos desde antes de Stephanie conhecer Richard. Ela confessou que estava infeliz há meses, sentindo-se cada vez mais isolada de seus antigos amigos e familiares, constantemente pisando em ovos perto de Richard e seus pais, nunca correspondendo às expectativas deles, apesar de seus melhores esforços. A ironia, disse ela, é que eu pensei que casar com Richard me daria segurança e status. Em vez disso, nunca me senti tão insegura ou menos eu mesma. Na semana seguinte, fiel à sua palavra, Stephanie levou Hannah para almoçar. Elas foram ao seu antigo lugar favorito, um restaurante casual onde haviam passado incontáveis sábados antes de Stephanie conhecer Richard. Quando Hannah chegou em casa, estava radiante. A tia Stephanie disse que cometeu um erro enorme sobre o casamento, Hannah me contou animada. Ela se desculpou 1 milhão de vezes e disse que deveria ter enfrentado Richard. E adivinha? Ela vai me levar para fazer compras no próximo fim de semana, como costumávamos fazer. Ao longo dos meses seguintes, observei Stephanie gradualmente resgatar partes de si mesma. Ela e Richard procuraram aconselhamento, tentando encontrar um caminho que respeitasse tanto o relacionamento deles quanto os laços familiares de Stephanie. Nem sempre foi fácil. Richard resistiu no início, acusando Stephanie de regredir, de constrangê-lo na frente da família ao insistir repentinamente em incluir Hannah nos acontecimentos. Mas Stephanie se manteve firme. Pela primeira vez desde que conheceu Richard, ela estabeleceu limites e os manteve. Hannah é minha sobrinha, minha família, disse ela a ele. Ela será incluída em nossas vidas. Isso é inegociável. Para a surpresa de todos, Richard finalmente começou a se adaptar. Talvez ele tenha percebido o quão perto estivera de perder Stephanie. Talvez a terapia o tenha ajudado a enxergar além de sua criação rígida. Seja qual for o motivo, ele se esforçou para conhecer Hannah, chegando a convidá-la para ajudar a projetar uma sala de recreação na nova casa para quando vocês a visitarem. Na primavera, a dinâmica familiar mudou significativamente. Os jantares de domingo voltaram, agora alternando entre a casa dos meus pais e a de Stephanie e Richard. Hannah era sempre incluída, sempre bem-vinda. Os pais de Richard permaneceram rígidos e formais, mas não excluíam mais Hannah abertamente nem faziam comentários incisivos sobre crianças em eventos para adultos. Na Páscoa, Stephanie e Richard de fato receberam a família em sua casa em Aspen, como Stephanie havia sugerido no Natal. Hannah ganhou seu próprio quarto, decorado especialmente para ela, com fotos dela e de Stephanie na cômoda. Era uma mensagem clara: aquele espaço era dela. Ela pertencia àquele lugar. Certa noite, durante aquele fim de semana de Páscoa, enquanto o pai de Hannah e Richard estavam envolvidos em uma partida de xadrez inesperada, mas animada, Stephanie e eu fomos à sacada para admirar a vista da montanha. Obrigada, ela disse, envolvendo os braços em volta do corpo para se proteger do frio.
Para aqui. Por não desistir de mim. Por me mostrar o que eu estava prestes a perder. Ela se virou para me olhar. Aquele álbum foi o chamado para acordar que eu precisava. Ele me mostrou quem eu era e quem eu estava me tornando. Não gostei da comparação. É isso que a família faz, respondi. Seguram o espelho quando mais precisamos. Quase perdi tudo o que realmente importa, disse Stephanie calmamente, tentando ganhar coisas que não importam. Enquanto assistíamos ao pôr do sol atrás das montanhas, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde que o convite de casamento chegou em junho passado. A mágoa, a raiva, os relacionamentos rompidos e agora a cura. Eu havia feito uma escolha difícil de defender o que acreditava ser certo, de mostrar à minha filha que ela merecia respeito e inclusão, especialmente da família. Às vezes, foi doloroso e solitário, mas permanecer firme nessa convicção acabou levando a algo melhor do que a mera reconciliação. Levou crescimento e compreensão para todos nós. Stephanie aprenderá que a verdadeira felicidade não vem de status social ou bens materiais, mas de conexões autênticas com as pessoas que te amam pelo que você realmente é. Hannah aprenderá que, às vezes, se defender significa enfrentar a rejeição e a decepção, mas que o respeito próprio compensa a dor temporária. E eu aprenderá que, às vezes, a maneira mais poderosa de mudar uma situação não é por meio de um confronto raivoso, mas por meio de um lembrete gentil do que realmente importa. Quando nos juntamos aos outros lá dentro, observei Hannah rir de algo que Richard disse, vi o sorriso genuíno no rosto de Stephanie enquanto ela os observava se dando bem e senti uma sensação de paz tomar conta de mim. Às vezes, as escolhas mais difíceis levam aos resultados mais belos. Às vezes, manter a sua posição é o maior presente que você pode dar, não apenas a si mesmo, mas a todos os envolvidos. E às vezes um simples álbum de fotos pode preencher a lacuna entre quem nos tornamos e quem realmente somos. No fim das contas, família não se trata de harmonia perfeita ou de concordar sempre. Trata-se de amar uns aos outros apesar dos desentendimentos, defender o que é certo, mesmo quando é difícil, e encontrar o caminho de volta quando se perde o caminho. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Como lidou com conflitos familiares que pareciam impossíveis de resolver? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais experiências da vida real. Obrigado por ouvir minha história e lembre-se, às vezes as menores ações podem criar as maiores mudanças nos corações daqueles que amamos.